Olá, meus seguidores, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa Tavares, aqui do Podcast Atualiza. Lembrando que tudo que é bom passa por aqui. Eu já quero agradecer a sua audiência, você que me acompanha pelo YouTube, pela página do Atualiza, enfim, pelas plataformas. E você que ainda não me achou no Instagram, é muito fácil. Procura lá, @isa_tavares11. E se você quiser vir bater um papo comigo, também é muito fácil. Me chama no meu WhatsApp, vem pra cá, 4599400744, que será uma honra te receber. Recebo aqui nos estúdios do Podcast Atualiza o advogado atua na advocacia, na área criminal, o Dr. Cleberson Weilich, um sobrenome difícil, né? E ele vai falar pra gente como que funciona, como que é atuar nessa área. Lembrando que essa matéria, o doutor vai ser marcado aqui no rodapé, em todas as publicações, ele será marcado, o arroba dele será marcado aqui no rodapé. Se caso você tiver pergunta e se caso você estiver precisando de um advogado nessa área, eu também, como digital influencer, super indico o Dr. Cleberson, tá bom? Combinado? Vamos lá então, meus seguidores querem saber. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado por ter vindo, aceito o convite, fique bem à vontade, tá? Agradeço o convite, primeiramente. Obrigada. Doutor, os meus seguidores querem saber o que levou você a escolher a advocacia criminal e quais foram os maiores desafios no início da sua carreira? Então, Isa, o que me levou a escolher a advocacia criminal? No início da faculdade eu trabalhava fazendo de tudo um pouco, né? Mas eu tomei como prioridade fazer estágio. E aí eu comecei a fazer estágio na Procuradoria do município aqui em Cascavel e depois fui para uma vara de família e após essa passagem na vara de família eu fui buscar na área criminal mesmo. Uhum. E aí eu fui para uma vara criminal onde eu trabalhei lá com serventuários, que são as pessoas que trabalham expedindo intimação, fazendo certidão. Sim. E também trabalhei com juiz nas audiências, despacho e tudo isso. Após isso, eu fui trabalhar no Ministério Público. Fiquei por 2 anos trabalhando com promotores de justiça, onde eu aprendi muito. Então eu conciliei a prática da vida real, né, ali nos estágios, e também a questão da faculdade, né, porque onde a gente aprende a teoria. E aí eu juntei a teoria com a prática. E foi por causa disso que eu fui para a advocacia criminal, também pelo fato de que a gente vê muitas situações ali no dia a dia, que às vezes é uma ilegalidade, né, então a gente sempre busca essa questão, trabalhando na advocacia criminal, tratar com a liberdade das pessoas. Foi por causa disso. E um desafio que eu verifiquei no início da carreira, eu acredito que seja de todos os advogados que iniciam na carreira criminal ou em outras áreas, é captar clientes, né? Porque como eu não tenho muitas pessoas conhecidas, então a gente vai por indicação de colegas que se formaram junto com a gente e esses são os primeiros clientes. Conquistando a confiança desses clientes, né, dos poucos clientes no início, a gente vai conseguindo indicação e vai subindo, né? Maravilha. Quantos tempo você já atua nessa área? Na área criminal, assim, já faz 4 anos que eu estou envolvido com isso. Maravilha. E você sempre foi de Cascavel ou não? Não, eu vim de Capanema, que é o sudoeste aqui do Paraná. Vim de uma família muito humilde, de trabalhadores rurais, né? Eu, de fato, já fui boia fria, já cortei cana, já fiz de tudo. Maravilha. Então, assim, consegui o estudo, a faculdade de Direito, né? Porque estudei e consegui uma bolsa de graça, então, pelo sistema ProUni, e consegui estudar de uma forma gratuita, mas também tem um passado um pouco, assim, difícil, mas isso só eleva, né, a vontade de crescer. Claro, isso aí é uma honra, né? A gente vê quando a pessoa chega ao patamar, digamos que o sonho dele era ser advogado, ele lutou, ele ralou para isso. E ninguém chega lá em cima à toa, né? Então sempre tem uma história de superação. E trabalhar na roça, trabalhar na agricultura, isso não é vergonha para ninguém. Quem é hoje em dia que não precisa de um agricultor, né?
Então, os meus parabéns para quem trabalha na agricultura, né? Lembrando que nós temos os feirantes, eles levantam de madrugada para trazer ali os produtos fresquinhos para nós e estão de parabéns. E o senhor também, parabéns. Obrigado. Por chegar aonde chegou, trabalhando, ralando com dignidade. Parabéns mesmo. Obrigado. Doutor, outra pergunta que os meus seguidores querem saber é: muitas pessoas confundem o papel do advogado criminalista, mas qual é a verdadeira função desse profissional dentro da justiça? De fato, Isa, é muito confundido a pessoa do advogado criminalista com o crime. Parece que a pessoa do advogado ele vai defender o crime ou está junto com o criminoso, né? Mas a gente tem que fazer uma distinção. O advogado ele está ali no sistema judiciário para defender os direitos daquela pessoa, os direitos que estão inclusive previstos na Constituição, que é a lei máxima do nosso país. Então, assim, o advogado ele vai trabalhar ali para garantir que o processo ele seja justo, que essa pessoa, caso seja condenado com contraditório, ampla defesa, tem o direito de se apresentar em juízo, de dar o seu depoimento. Então, é isso. O advogado ele não pode ser confundido com o crime ou com o criminoso. Então, tem que fazer essa distinção que eu acho que deve ser esclarecida à população. Isso mesmo, bem esclarecido. Tem um ditado aí que eu aprendi, falam por aí, que tem duas pessoas que não podem mentir, que não podem se mentir, que é a psicóloga e o advogado. Correto essa? Correto. Muitas vezes, eu atuando na área criminal, a gente até pergunta para os clientes, para você tem que me contar o que aconteceu de fato, né? Para a gente buscar entender a situação e contornar isso, né? Apresentar uma boa defesa, porque se a pessoa vem e acaba mentindo para nós, né? E até mesmo aí para a questão da psicóloga, sim, a gente não consegue trabalhar de uma forma correta. Então, seja qual for a situação, sempre fale a verdade para o seu advogado, para ele entender de fato o que está acontecendo. E também você tem que confiar no advogado que você contrata, né? Primeiro item bem importante. Então tá aqui o Dr. Cleverson, ele é de super extrema confiança minha, conheço, por isso estou indicando. Sempre fala a verdade, né? Digamos que doa quem doer, mas diga a verdade, para ele poder entender a sua situação e lhe defender. Doutor, quais são os direitos de toda pessoa deve conhecer ao ser abordado pela polícia ou presa em flagrante? Toda pessoa que ela é presa em flagrante ou mesmo que ela é abordada pela polícia, ela deve ter o direito de saber qual que é o motivo que está sendo abordada. Ou seja, qual que é o motivo que ela está sendo abordada, se é por uma abordagem de rotina ou mesmo se é uma abordagem que a polícia suspeita de alguma coisa. Quando essa pessoa ela é presa em flagrante, ela tem o direito de saber por qual crime está sendo presa, ou se por uma prisão preventiva ou temporária, tem que saber o motivo da prisão. Também tem o direito de ficar em silêncio, ou seja, de não falar nada, né, no depoimento com os policiais ali e até mesmo na delegacia. Também tem o direito de comunicar a família, né, avisar a família, pai, mãe, esposa, né, marido, de que por qual motivo foi preso, até mesmo para a família poder ajudar, né, a pessoa que foi presa. Também tem o direito de ser levada ao Poder Judiciário em até 24 horas, por onde essa pessoa presa ela vai passar por uma audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, na presença do Ministério Público, do advogado, o juiz vai analisar se a prisão ela foi legal ou ilegal, que é quando a gente analisa se essa pessoa presa sofreu ou não agressões da polícia, né, ou de quem o prendeu. Quando o senhor se refere, e a pergunta também se refere, quando a polícia abordar o veículo, por que a polícia aborda? Porque tem suspeita de alguma droga? Ou que tipo de polícia pode abordar um veículo? Hoje, o entendimento é de que grande parte das polícias, né, Polícia Civil, Polícia Militar, até mesmo a Guarda Municipal, pode abordar uma pessoa, e essa suspeita ela se dá, por exemplo, tem uma ligação de uma denúncia anônima falando que aquele veículo com aquela placa está vindo de um lugar trazendo entorpecente. Então, a polícia ela vai abordar esse veículo, vai falar o motivo, né?
E tem as abordagens de rotina, que é quando, por exemplo, a polícia militar faz uma fiscalização. Então ela vai parando os veículos, vai fazendo revista, né? Tudo isso. Ah, então a polícia militar tem esse direito? Tem esse direito de fazer abordagem rotina e abordagem suspeita, né? Que é claro que essa suspeita ela tem que ser averiguada, não é qualquer ocasião que vai gerar uma suspeita de busca, né? Para a polícia fazer uma busca ali no veículo ou uma busca pessoal na pessoa. Entendido. Então, respondido, entendeu, meus seguidores? Eu ouvi aí falar, que eu não entendo de lei, né? Mas que a polícia militar não poderia abordar veículos, né? Quem poderia abordar veículos é só a Polícia Civil, né? Então a gente não entende. Agora está bem esclarecido para vocês poderem entender melhor. Doutor, existe algum mito sobre o direito criminal que você gostaria de desmentir para a população? Sim, Isa. Existe um mito que é aquela pessoa que está sendo acusada de forma injusta, ela não precisa de advogado. Mas a realidade é contrária. Porque a pessoa que ela está sendo acusada de forma injusta, ela acredita que está sendo acusada de forma injusta, ela deve procurar uma orientação jurídica. Porque às vezes ela vai e presta um depoimento na frente de uma autoridade policial ou mesmo na frente de um juiz, sem uma orientação e acaba produzindo provas contra si mesmo. Ou seja, acaba interferindo até mesmo na defesa dessa pessoa. Então, a pessoa que ela se considera inocente, ela deve procurar um advogado para poder juntar provas. Até pelo fato de que o próprio depoimento dele, sem juntar provas, sem pegar testemunhas que comprovem que ele não cometeu o crime, deve ser juntado no processo, né? Essa testemunha deve ser levada ao juiz para comprovar tudo isso, porque a palavra somente da pessoa, né, não basta para absolvição. E seria isso. Então tem que cuidar com essa questão que é um mito, né? Se eu sou inocente, eu não preciso de advogado. Mas calma lá, que não é bem assim. Tem que provar que é inocente mesmo. Tem que provar. E inclusive é melhor que uma pessoa inocente busque um advogado do que a própria pessoa que se considera culpada, né? Essa sim, ela pode ficar um pouco mais tranquila, mas a pessoa inocente, ela deve buscar um advogado. Maravilha. E essas provas, ela seria como? Seria vídeo, seria áudios, também entra no... Pode ser provas? Poder provar a inocência? Sim. Prova pode ser documental, né? Por vezes a pessoa não estava naquele local, ela estava em um supermercado, tem nota fiscal. Pode ser testemunhas, pessoas que estavam junto com ele ou mesmo no local do crime. Pode ser vídeo, imagens, localização do telefone, né? Que muitas vezes, quando você usa o seu telefone, você está se locomovendo para algum lugar, o telefone, ele pelo Google Maps, ele puxa onde você está. Maravilha, olha só que interessante, não sabia? Pelo Google Maps dá para saber onde a pessoa está. Onde a pessoa está. Olha aí, gente, vamos ficar ligado aí, né? E procurar fazer as coisas certinha, né? Tá certo que o doutor tá aí para lhe atender, mas seria melhor não cometer, né, uma infração grave a ponto de procurar um advogado na área criminal, né? Mas, caso precise, está aí o doutor para lhe atender e para lhe defender também. Doutor, na sua opinião, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando enfrentam uma investigação na área criminal? O erro mais comum, Isa, é acreditar que uma investigação ou uma intimação do Poder Judiciário não vai trazer consequências. Porque as pessoas elas acreditam que um documento, uma intimação da delegacia não traz nenhuma consequência. E isso não é verdade também. Por quê? Uma intimação, por exemplo, do Poder Judiciário, para você se apresentar no prazo de 10 dias, você tem que ir no Poder Judiciário se apresentar naquele prazo. Ou contratar um advogado para analisar a situação. Porque se você tenta resolver as questões de uma forma sozinha ou tenta buscar uma solução com a própria vítima ou com outras testemunhas, isso pode acabar te prejudicando. Então, toda essa questão aí pode trazer consequências sérias. Maravilha. Agora, gostaria de saber se a pessoa foi intimada para comparecer tal dia no fórum e não comparecer tem uma consequência, então? Isso, depende, Isa. Por quê? Por exemplo, se a pessoa ela está na condição de testemunha e ela não comparecer, o que o juiz pode fazer?
o juiz pode mandar conduzir essa pessoa, ou seja, o oficial de justiça vai até a casa e conduz essa pessoa para a audiência de instrução. Se a pessoa ela for acusada, essa pessoa ela tem o direito de não comparecer. Só que o que acontece? Ela não vai ser ouvida pelo juiz. E aí o juiz decreta o que a gente chama no processo penal de revelia. Ou seja, a pessoa mesmo intimada, ela não compareceu. E eu tenho, assim, tipo, uma pergunta do seguidor meu. Ele tem uma audiência no fórum, porém ele não estará na cidade, estará fora do Paraná. Aí como é que faz? Ele pode responder em outra cidade, outro estado? Sim. O que deve ser feito é analisar a decisão judicial que marcou essa audiência, porque por vezes, e hoje, né, Isa, os processos como eles são eletrônicos, talvez essa audiência ela seja semipresencial, ou seja, tem a possibilidade da pessoa que não está presente na cidade fazer essa audiência de uma forma online, ou seja, pelo telefone ou mesmo pelo computador. Como a tecnologia e a rede social e a inteligência artificial têm impactado as investigações e os processos criminais hoje em dia? Isa, hoje tudo que acontece na rede social, na internet, deixa rastros. Por quê? Uma postagem no Instagram, no Twitter, no TikTok, essas redes sociais acabam deixando rastros, né? Então, hoje, vídeos de câmeras de segurança, postagem no Instagram, tudo isso hoje está parando dentro de um processo penal. É claro que, por exemplo, uma questão bem interessante. Antigamente, tudo que fazia no processo era escrito. Então, a gente pegava aquele processo físico, né, e estava tudo escrito lá. Hoje, como o processo é eletrônico, então a própria audiência de instrução e julgamento fica gravada no processo, o que antigamente era transcrito. Uhum. Então, a tecnologia ela vem para contribuir com o Poder Judiciário. A questão da inteligência artificial, ela vem para ajudar nós, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, que são os promotores de justiça, e juízes, para a celeridade do processo, né, para elaboração de petição. É claro, a inteligência artificial ela não pode substituir as partes do processo. Então esse é um cuidado que a gente toma. Uhum. Doutor, hoje em dia o que mais está na moda, o que se abre a internet, se assiste, se ouve falar dos crimes de internet. Aquelas famosas, os ex-presidiários se passando por menininhas, dando golpes. Como é que fica essa questão para você se defender ou para você não cair nesse golpe? Tem um conselho para dar para os nossos seguidores? Sim, inclusive eu atendi um cliente assim, que uma pessoa pegou o contato, né, de uma vítima, entrou em contato e começou a conversar com essa vítima como se fosse uma mulher. E aí eles trocaram mensagem, né, até para a vítima ganhar a confiança dessa pessoa, né, e essa pessoa que estava cometendo o crime mandou fotos de crianças nuas. E aí o que acontece? Quando essa pessoa mandou as fotos, essa pessoa visualizou, e a partir disso, essa pessoa que estava cometendo o crime começou a falar que era a mãe da menina e queria denunciar essa pessoa se essa pessoa não transferisse dinheiro. A sorte que essa pessoa entrou em contato comigo e falou, eu estou sofrendo uma extorsão, né, porque pedi dinheiro, e eu falei, isso é golpe, então toma cuidado, porque hoje tem muito disso. Pessoas que mandam foto de crianças e, é claro, a pessoa ela vai acabar olhando e acaba sendo extorquida, tentando pegar dinheiro. Até pelo fato de ser criança já é um crime, né? Já é um crime grave ficar ali postando foto de criança e a outra pessoa ainda visualizando. Então fique atento, não caia nesse joguinho de crime de internet, né? Os famosos também fora do país dizendo que é árabe, que tem milhões e tal, mas precisa que envie dinheiro para eles. Tudo isso aí, gente, vocês têm que ficar esperto. Porque hoje a internet é uma ferramenta para se usar, uma ferramenta boa se você souber usar, mas também é uma armadilha, né, doutor? Para cair numa cilada a qualquer momento, né? Com certeza. A internet ela vem para contribuir com o crescimento da humanidade, mas todo cuidado na internet é válido. É válido. Doutora, onde o senhor atende? Conte para os nossos seguidores.
Eu atendo na Rua Teresina, aqui em Cascavel. Não me recordo o número agora de cabeça, porque a gente acabou trocando o escritório recentemente. Sim, mas lembrando também que nós vamos marcar o arroba aqui no rodapé do Dr. Kleberson, e vocês que precisam de um advogado na área criminal, eu, Isa Tavares, como digital influencer, eu super indico o doutor, que é super profissional, que vai te atender com muita atenção. Dr. Kleberson, muito obrigada por ter vindo aqui, por nos dar essas informações super importantes. Isa, eu agradeço o convite mais uma vez. Obrigada, e quando quiser voltar, volte, tá bom? Com certeza. Obrigada. Ficamos por aqui, meus seguidores. Falei então com o Dr. Kleberson na área criminal. E você, se estiver precisando, por favor, procure-o, que ele vai lhe atender. Beijo no coração, e lembrando que juntos nós somos mais fortes.